Boa noite a todos. O vídeo física de hoje, o palestrante será o professor Gestor Carticha, professor de física aplicada, física geral, o professor Gestor Carticha, ele é teoria da informação e ele é formado, fez doutorado no Caltech e já está há bastante tempo aqui. Muitos de vocês já conhecem. Então, prazer ter o professor Carticha. Boa noite, obrigado. Dá para escutar? Nós acabamos de fazer uma proposta de mudança de currículo de bacharelado em física, e uma das coisas que foi colocar o convite à física como uma disciplina em que as pessoas ganhariam crédito de alguma maneira. Acho que isso foi bastante interessante. Eu não sei se vai ser ou não vai. Eu sempre tenho um prazer muito grande em vir aqui falar no convite e, tipicamente, o convite eu preparo durante semanas e semanas e acabo preparando 2 horas e sempre fico com a impressão de que eu preparei demais e que não deu tempo. E, então, como eu tenho que fazer essa coisa no currículo, eu estou bem curtinho e eu aproveitei o trabalho junto com o Renato Vicente, tá? E tem uma aula que é extremamente simples, curta, e eu espero que os estudantes, isso aqui é dirigido aos estudantes, então não tem nenhum teorema complicado, não tem nada, eu espero que vocês entendam alguma coisa do que é teoria de informação. Para variar, o título e o abstract foram dados pelos organizadores. Eles me pediram várias vezes que eu fizesse um abstract e eu esqueci, foram me variando. Então, o abstract que eu vou falar tem um overlap pequenininho. Tá bom. Então, o que é informação? Depois, a pergunta seria possível comprimir informação. E, obviamente, aqui você já vê que é possível comprimir informação. Se vocês não fossem capazes de entender isso, não teríamos resposta para essa pergunta. Mas o fato de dar para entender o que está escrito aqui significa que, de alguma maneira, é possível. E a pergunta é quanto, tá? Uma vez que eu comprimo essa informação, eu posso transmitir e armazenar, tá? Eu quero discutir esse tipo de problema. Uma piada. 60 anos atrás, então, Shannon estava trabalhando. Shannon é uma figura interessante. Eu não vou falar sobre a biografia deles, é muito mais fácil entrar na Wikipedia, procurar Shannon, vocês vão encontrar relatos da vida dele. Ele morreu em 2001, ele nasceu em 2016, tá? E morreu de uma maneira meio triste, ele morreu com Alzheimer. Tá? Então, os últimos anos da vida dele foram bastante complicados, pelo menos para a família dele. Ele foi trabalhar no Rio, eu estava fazendo mestrado, na Belo Horizonte. E a pergunta que ele fez é: qual que é o produto dessa companhia? Tá? E a Telefônica da época. Qual que é o produto da Telefônica? O que a Telefônica vende? Não, a Telefônica vende informação. Ela vende a possibilidade de mandar informação daqui até lá. Tá? Então, como você sabe, se você quer
dar um preço a alguma coisa, se você trabalha numa companhia, é interessante pensar em produtos. É possível que alguns de nós façamos física sem preocupar com a produção de alguma coisa que gere um produto. Mas não são coisas separadas. Uma pessoa pode fazer matemática, pode fazer física, pode fazer coisas extremamente originais e ainda pensar no produto. Ou ao contrário. O problema de pensar no produto levou Shannon a perguntar, fazer a seguinte pergunta: o que a Bell Labs vem? A Bell Labs não, a Bell Labs é uma parte da Bell. Tá? O que é a companhia Bell? O que é a Telefônica Bell? Bom, se você quer uma resposta, você fala uma informação, não quer dizer muito. Você tem que saber medir informação. Toda vez que você fala alguma coisa em física, você tem que saber medir. Se você não sabe medir uma certa quantidade, é muito difícil que ela se mantenha como um conceito útil dentro de física. Se você não consegue medir, você não sabe o que está falando. Então, quando você fala, eu transmito a informação do ponto de vista de engenharia, você tem que saber, bom, quantas linhas de telefone, qual que é o diâmetro que eu vou colocar, qual que é a tolerância, qual que é o ruído que eu vou tolerar. Várias perguntas que permitem desenhar um sistema de transmissão de informação, mas você precisa saber aqui a informação. Então, nós vamos olhar, acho que vocês todos conhecem esse jogo das 20 questões. Tá? Pensem numa personalidade. Tá? Hoje em dia a definição de personalidade é muito complicada. Né? Eu pensaria com Neumann, Shannon. Né? Uma vez dando aula, alguém me falou Ozzy Osbourne. Mas vamos pensar em alguém que seja realmente famoso. Né? O objetivo do jogo é ter dois jogadores, um pensa numa personalidade e o outro faz perguntas. As perguntas são do tipo que podem ser respondidas sim ou não, tá? E você pode arriscar a identificação da personalidade em qualquer momento. Tá? Acho que deu um problema. Não faz diferença essa parte disso. Quantas pessoas, no máximo, poderiam ser descritas dentro desse jogo? Ou seja, qual é o número máximo de personalidades que eu posso caracterizar com 20 perguntas? Né? E eu posso responder sim ou não. Tá? E, por exemplo, para esse conjunto de perguntas, o Shannon poderia ser essa sequência de respostas. Sim, não, etc. Tá? Então aqui eu tenho uma sequência de respostas, tá? O total de pessoas é 2 elevado ao número de cada pergunta e dá uma duplicação do número de pessoas. Ou, ao contrário, eu posso pensar cada pergunta do tipo, é um cientista? Sim. Bom, isso deve carregar bastante informação, porque poucas personalidades são cientistas. Né? É anterior ao século XX? Não. Tá? A melhor estratégia para fazer, imagine que nós vamos jogar o jogo das perguntas e eu começasse assim, ó, essa pessoa tem 1,73 m de altura? Bom, a pergunta é não. Qual é a probabilidade que alguém tenha 1,73 m de altura? Pequena. Então, se você me diz que tipicamente essa pergunta vai ter uma resposta não, e eu perdi essa pergunta, eu não ganhei nada fazendo essa pergunta. Então, a melhor estratégia consistiria em, a cada passo, usar uma pergunta que divide o conjunto de possibilidades em 2 partes iguais. Seria o maior ganho de informação, embora uns ganhem de informação sem saber o que é informação, tá? Pelo menos é eliminação de candidatos. Eu elimino o maior número de candidatos. Tá? Em média. Então, vamos ver. A primeira pergunta, é um cientista? Sim. É anterior ao século XX? Não. É não sei o que, e no fim eu tenho Shannon aqui. Notem que só 20 bits são
jogo acho que vocês conhecem. O conjunto de n elementos, que pode ser dividido em duas partes iguais n vezes, é simplesmente a exponencial de 2 elevado a n. Então, o número máximo de bits que eu preciso para descrever esse conjunto, número máximo de bits é o número máximo de perguntas. Cada pergunta sim ou não é um bit. Então, o número máximo de bits necessário para a descrição desse conjunto de n pessoas é o logaritmo de 2 na base n. Aqui vocês veem, pela primeira vez, a aparição de função logaritmo. Tá? Imagina que a maior parte de vocês são estudantes da física, engenharia, coisa assim. Então, acho que eu não vou precisar explicar o que é logaritmo. Vamos brincar outro jogo. Vamos brincar de batalha naval. Suponha que nós tenhamos um barco nessa posição. Eu tenho um tabuleiro de 8 por 8, coordenadas são um par de letra, número, e tem um submarino aqui, tá? A pergunta é, quantos bits são necessários para localizar esse barco, esse submarino? Vou fazer perguntas. Eu vou fazer perguntas e essas perguntas vão servir para eliminar um certo conjunto de posições. Eu quero saber quantas perguntas eu tenho que fazer para descobrir onde está esse submarino. Notem, eu tenho 64 quadradinhos, o log na base 2 é 6. Então, deve ser possível, com 6 perguntas, determinar a posição desse submarino. Claro que vocês devem estar pensando, mas com uma pergunta eu consigo responder onde está o submarino. Suponho que eu pergunte, o submarino está na G3? Bom, essa não é uma pergunta típica, é uma pergunta muito específica. A pergunta é, em média, qual o número mínimo de perguntas que eu preciso para responder onde está o submarino? Se eu soubesse exatamente, então não preciso fazer perguntas, não tem jogo, né? Então eu vou fazer o seguinte tipo de perguntas, que eliminam a maior quantidade de quadrados num dado fácil. Então, eu vou dizer assim, o barquinho está à esquerda 4, esquerda 4, então a resposta é sim. O que acontece? Tudo que está para cá, caiu fora. Eu eliminei metade das possibilidades. Então, com um bit de informação, eu dividi ao meio o número de possibilidades. Ele está abaixo de D, divido, então o que sobrou? Sobrou esse retângulo aqui. Aí eu pergunto, está abaixo de D? Sim, está abaixo de D. Então ele está aqui e aqui, desse quadrado aqui. Então eu dividi agora um quarto das possibilidades. Ele está à esquerda de 2? Não, ele está à direita. Então não. Ele está abaixo de F? Sim. Tá? Então o que sobrou? Sei lá o que sobrou. Está à esquerda de 2? Não, tá. Sobrou alguma coisa aqui e eu pergunto, está em 3? Sim. Está em H? Não. Então está em 3G. Alguma coisa assim. Mas a ideia é que cada bit que eu consigo de informação diminui o número de possibilidades pela metade. Então, esse tipo de consideração foi feito por Shannon 60 anos atrás. E por isso que os organizadores do convite me pediram para falar, porque por algum motivo evolutivo, as pessoas gostam de números que são múltiplos de 10. Isso aí não tá? Então, já que em 48, 2008, já 60, acho que Shannon teria gostado de esperar mais 4 anos, né? Isso não acontece de 2, mas... Por volta de 48, ele escreveu uma tese de mestrado que é considerada a tese de mestrado mais importante já escrita. Não é um trabalho científico mais importante, né? Mas é o trabalho científico mais importante apresentado numa tese de mestrado. Pelo menos, sabe? Todas essas brincadeiras de fazer ranking são muito subjetivas, né? Mas você pode escolher outra tese de mestrado
Dificilmente você vai encontrar uma que é mais importante do que a tese dele. A tese dele é sobre como descrever com lógica circuitos digitais. Tá? E foi o primeiro passo quando ele começou a pensar em teoria de informação. Bom, vamos voltar ao problema da panela. Qual é a probabilidade de encontrar ao acaso um submarino na primeira tentativa? Bom, suponha que eu tenha 64 quadradinhos, eu vou escolher um ao acaso. Eu vou escolher um e eu não tenho motivo nenhum para supor que um é preferível ao outro. Então, do ponto de vista do que eu sei, todos os quadradinhos são possíveis e não existe preferência sobre nenhum deles. Laplace, já 200 e poucos anos atrás, falou que seria razoável, desde lá atrás nós já sabemos pensar nesse tipo de coisa, por simetria, o que seria razoável é dar uma probabilidade uniforme para cada quadradinho. Tá? Eu tenho uma moeda dentro do meu bolso, ela cara ou coroa para cima. Do ponto de vista de vocês, né, vocês não sabem, então a moeda com simetria pode estar para baixo, para cima, a cara e metade para cada um das duas possibilidades. Como eu tenho 64 quadradinhos, a probabilidade é 1 sobre 64. Tá? Suponho que eu faço a pergunta: o submarino está na posição G3? A resposta é sim. Quanta informação eu ganhei? Bom, eu precisava 6 bits de informação. Então aqui, ó, eu ganhei 6 bits de informação. Foi equivalente a 6 perguntas. Tá? Então, obviamente eu discordo, mas eu ganhei muita informação com uma pergunta só. Então, isso aqui, qual que é o conteúdo de informação que eu ganhei fazendo essa pergunta? Bom, se a pergunta era muito pouco provável, eu ganhei muita informação. Se o evento de que o barquinho estivesse na posição G3 é muito pouco provável, 1 sobre 64 é pequeno, então eu ganhei muita informação. Então é razoável tentar dizer que a informação que eu ganhei tem a ver com menos o logaritmo de 2, menos o logaritmo na base 2 de t. Tá? Se eu coloco 1 sobre 64 aqui, eu tenho 6 bits. Então a informação que eu ganhei é 6 bits. Essa é a motivação de colocar logaritmo. Tá? Eu preciso 6 perguntas para localizar o meu barquinho. Se eu mato na primeira, eu ganhei 6 bits. Só com uma pergunta, eu ganhei uma informação equivalente ao log da probabilidade de 1 sobre a probabilidade. 6 bits. Tá? É muito difícil que eu acerte na primeira. E talvez muito mais razoável eu esperar que eu erre na primeira tentativa. Tá? Eu falo para vocês, T4. Bom, está errado. Eu fiz uma pergunta. O barquinho está em T4? Eu errei. Tá? Quanta informação eu teria ganho se o barquinho não está na posição que eu pergunto? Tá? Ou seja, se eu erro na primeira tentativa, quanta informação eu ganho nesse caso? Bom, a probabilidade de que não esteja, a probabilidade de estar em 1 sobre 64, a probabilidade de que não esteja é 1 menos 1 sobre 64. Então, a probabilidade é 63 sobre 64. Tá? Para aqueles de vocês que querem saber o número, isso daqui é H, é 0,0227 bits. É importante esse número? Bom, é um exemplo que nós vamos pensar. É interessante olhar os números. O que eu posso dizer de 0,02? Porque é muito menor que 6. Se eu perguntar, ele está em G3, acertei, ganhei 6 bits. Se eu perguntar, ele está em D4, errei. Eu ganhei só um pouquinho de informação. Tá? Suponho que eu faça de novo outra pergunta. Tá? Agora, suponho que eu diga, ele está aqui. Né? Qual que é a probabilidade de que não esteja? Bom, a probabilidade de que não esteja é 62 sobre 63. Quanta informação eu ganhei com essa segunda pergunta?
eu ganhei 0,023. O 0,23 aqui com o 0,022 da pergunta anterior me dá 0,45. Eu estou indo um pouquinho, tá? Eu tenho essa informação. Onde que eu vou chegar? Espera um pouquinho. Agora, suponha que eu pergunto um monte de vezes. Está errado, está errado, está errado, está errado. Quanto que eu ganho em cada... Aqui não tem dois vídeos. Quanto que eu ganho de informação? Bom, na primeira pergunta eu ganhei menos log da probabilidade. Na segunda, ganhei menos log da probabilidade. Na terceira, menos log da probabilidade. Suponha que eu vá até... Eu faça 32 perguntas e todas sejam negativas. No sentido, não para todas elas. Quanto que eu ganho? É a soma dessas informações. Tá? É a soma da probabilidade da primeira, da segunda, da terceira, etc., até da 32. Se vocês olharem esses logs, tá? 63 corta com 63, 62 com 62, 61 com 61, até 33 com 33. O que sobra? Log de 32 sobre 64. Tá? Ou seja, log de 1 meio. Log de 1 meio na base 2, 1 pi. Menos log de 1 meio na base 2. Ou seja, o que eu ganhei? Eu fiz 32 perguntas, tá? E ganhei um pouquinho de informação com cada uma delas. O que eu ganhei? 1 bit. Eu poderia ter resolvido todo esse problema se você tivesse respondido a pergunta: ele está à esquerda ou à direita dessa posição? Tá? Então vocês veem que, de certa maneira, eu estou justificando o uso de logaritmo da probabilidade, menos o logaritmo da probabilidade, ele é consistente. Na hora que eu eliminei metade das coisas, eu tenho 1 bit de informação. Tá? Então exploramos a metade das casas do tabuleiro, e isso é uma questão que eu ganhei 1 bit de informação. Tá? Bom, vamos continuar. Suponha que eu errasse 48 perguntas. Bom, faz o cálculo. Quanto que eu ganhei? 2 bits. Tá? Ou seja, com 2 bits eu reduzia 1/4 o número de possibilidades. Exploramos metade mais de um quadrante, tá? E temos 2 perguntas respondidas. 2 bits de informação. Mais um pouquinho. Tá bom. Suponha que na 49ª tentativa eu acerto. Quanta informação ganhamos com essa única pergunta? Bom, notem que quando eu vou fazer a 49ª pergunta, eu tenho 16 casas em aberto, então a probabilidade de acertar a pergunta exatamente em cima do barco é log de 1 sobre 16, menos log de 1 sobre 16. Mas menos log de 1 sobre 16 é menos log de 2 elevado a menos 4 bits. Ou seja, na hora que eu acertei aqui, eu tinha 2 bits de todas as perguntas lá. Todas essas perguntas carregaram pouca informação. Aqui eu acertei, agora eu sei exatamente onde está o submarino. Eu ganhei 4 bits, mais 2 que eu já tinha de lá, 6 bits que é o necessário para determinar isso aí. Então, eu tenho alguma coisa que parece consistente. Tá? Eu preciso 6 bits para determinar isso daqui. Se eu faço 1 por 1, eu ganho um pouquinho só de informação. Eu poderia fazer estratégias melhores, cortando pela metade. Eu preciso 6 bits. Tá? Se eu tenho sorte aqui, eu ganho 4 bits de informação, completo 6. Bom, mas existe uma probabilidade, então, de acertar e ganhar uma certa informação quando eu acerto. Isso ocorre com probabilidade P. Existe uma probabilidade, 1 menos P, de ganhar uma informação pequena, menos log de 1 menos P. Então, a probabilidade de erro, a probabilidade de acerto, tá? A probabilidade de acerto é P, a probabilidade de erro é 1 menos P. Então, na primeira pergunta, quando eu começo a jogar o jogo e eu faço uma pergunta aqui, eu vou ter um ganho de energia média, tá? Mediado pelo peso
Né? Esse é o ganho isso aqui é o ganho de entropia que acertar, é o ganho de entropia, perdão, o ganho de informação que acertar, o ganho de informação que eu perder, que eu errar, mediado pela probabilidade. Então, eu tenho aqui a informação média na primeira pergunta. Isso daqui tem a cara de uma entropia que aparece no trabalho de mecânica estatística de Boltzmann. E a pergunta é: que Boltzmann? Boltzmann viveu durante vários anos e ele propôs várias teorias de mecânica estatística, tentando responder vários críticos ao longo da sua vida. E em algum momento ele escreveu que a entropia de uma distribuição de probabilidades de Boltzmann, que é a distribuição de equilíbrio de um sistema termodinâmico, seria menos a soma sobre todos os estados P log de T. E aqui é a soma sobre todos os estados, certo ou errado para essa pergunta, P log de T. Tá? Então, por isso que Shannon resolveu dar um nome a isso daqui, de entropia. E ele fez isso consultando uma personalidade, que era von Neumann. Ele perguntou: o que você acha de chamar isso de entropia? E aí a von Neumann, numa frase que talvez não seja verdade, mas é muito legal para eu supor que ela seja verdade, ninguém falou: ninguém sabe o que é entropia mesmo, você pode dar uma nome de entropia. Essa entropia de Shannon. Bom, eu tenho problemas com as minhas equações. Existe um problema de canal de transmissão de informação. Eu faço gráfico, não dá para ver muito bem aqui, né? Aqui tem uma curva que faz assim, tá? É uma função convexa aqui. Tem um eixo aqui, a probabilidade. Aqui a entropia para uma variável aleatória pode ser respondida sim ou não. E como função de P, ela tem essa cara. Log de menos log de P, isso daqui, simplesmente tem essa cara. Então eu ganho pouca informação. Eu ganho pouca informação se eu faço uma pergunta cuja resposta é muito provável. Se a resposta sim é muito provável. E eu ganho a resposta aqui, no caso, a resposta seria a pergunta. Eu escolho um quadradinho e pergunto se o submarino está lá. Tenho pouca informação. Tá? Mas com probabilidade pequena, eu vou ganhar muita informação. Então, esse é o gráfico de informação. E esse é o gráfico da entropia, que tem o máximo no ponto de máximo ignorância. Tá? Por que esse ponto aqui é de máxima ignorância? Porque isso aqui, quando tem dois só, né? Isso aqui é uma pergunta sobre um quadradinho e eu estou ganhando a maior quantidade média de informação. Será possível? Bom, agora eu vou falar sobre informação e significado. Tá? Se você pega português, um texto em português, e você faz um histograma, aqui tem as letras, e aqui tem a frequência, esses números, essas alturas, esses gráficos são proporcionais à frequência e uso das diferentes letras. Tá? Então aqui, o A tem uma grande probabilidade. Se tem grande probabilidade, é pouco informativo. Tem muitos A's. Tá? Imaginem que eu diga para vocês. Pensem em uma palavra em português que contém a letra A. Muitas palavras. Será que eu consegui estreitar o conjunto de palavras de maneira que seja possível identificar qual que é a palavra que eu estou pensando? Agora, imaginem uma letra, uma palavra em português
com a letra K. Aparentemente é zero, porque é proibido, né? Mas existem algumas, né? Posso pensar em quilômetro, quilograma, né? Já acabou, mais ou menos, por aí, né? Então, se eu falo para vocês a letra K, imagine, eu estou pensando em palavras com a letra K. É muito informativo. Então, aqui é muito informativo, aqui é muito pouco informativo. Tá? A probabilidade da letra K faz com que, se eu digo para vocês, pensem em palavras com a letra K, eu estou dando muita informação sobre qual é a palavra que eu estou pensando. Tá? Também tem outra coisa. Notem que aqui eu estou falando da frequência das letras. Eu vou considerar isso daqui, os exemplos que eu vou falar agora, sobre codificação, etc., vou trabalhar simplesmente com frequências de letras. O fato que a letra Q e a letra U, quer dizer, toda vez que eu tenho um Q, eu tenho um U depois, eu não vou levar em conta. Tá? Eu posso fazer símbolos que são combinações de letras e a coisa muda. Tá? Eu posso brincar mais usando a estrutura da língua, mas nos exemplos que eu quero mostrar para vocês, eu vou esquecer. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero comunicar uma certa informação. Eu quero passar informação. E Shannon construiu o seguinte modelo para o problema de transmissão de informação. E nota que a transmissão de informação para Shannon, ele tinha uma visão meio espaço-tempo da coisa. Ou eu passo informação daqui para lá, então eu passo no telefone, eu passo informação de um lugar para outro, ou eu passo informação para mim mesmo, mas em outro instante de tempo. Então, por exemplo, se eu vou gravar um disco, tá? Eu gravo um disco no hard disk do computador, eu estou mandando informação para mim no futuro. É a mesma coisa. Tá? Esse esquema de representar a transmissão de informação serve nos dois casos. Eu tenho uma fonte, eu vou codificar isso de alguma maneira para que eu não falei de criptografia, nem vou falar aqui, mas eu posso codificar para que ninguém entenda, a não ser alguém que tem uma senha. Eu vou codificar de maneira a que fique o mais comprimido possível. Tá? Esquece aqui, eu vou passar por um canal. O canal está sujeito a ruído. E eu vou decodificar, vou decriptografar e vou receber. Então, esse é o esquema geral do problema de Shannon, de transmissão de informação. Shannon, uma das coisas importantes que ele fez foi o teorema de codificação da fonte. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Aqui eu tenho um texto que esse aqui é o prólogo de Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Nesse texto, nós podemos tirar a frequência de letras da língua portuguesa falada por Machado de Assis. Talvez não seja muito útil, porque mais ninguém fala a língua de Machado de Assis. Tá bom? Pelo menos não eu. Existe alguma sistematicidade entre a língua de Machado de Assis e a nossa hoje? Algumas coisas são parecidas, mas não são iguais. Então isso é o problema. E eu posso pensar sobre isso, mas não hoje. A pergunta é: quantos bits são necessários para especificar um texto em português sem acentos, sem distinção de maiúscula e minúscula, sem pontuação? Eu tenho 26 caracteres no léxico português, 27 se eu colocar K, então um pouquinho menos que 32, portanto um pouquinho menos que 5. Certo? Eu posso, com 5 bits, eu posso codificar uma letra. Por exemplo, a letra A, tá? Tem 5 bits e todos os zeros. A letra B, 5 bits, o primeiro é 1. A letra B é 2. Então, esse aqui é o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, etc. Até o número 26, ou o número 27. Você coloca K, o número 28, você coloca o espaço, etc. Então, com 5 bits é suficiente. E eu posso codificar Brás Cubas mandando uma sequência de zeros e 1, zeros e 1. Tá? E eu tenho
certo número de caracteres em Brás Cubas, que é da ordem de 115 mil, isso aqui é vezes 5, dá um pouquinho mais de meio mega de bits, tá? Não é muito pequeno, tá? Então esse número de bits. Será que eu consigo compactificar? Será que eu consigo zipar um arquivo com Brás Cubas? Tá? Você pega Brás Cubas, então você tem, por exemplo, símbolo, eu preciso encontrar 26 símbolos, e associados a eles tem 26 probabilidades, aqui são as probabilidades. Tá? A pergunta que eu faço é, como eu escolho esses símbolos de maneira a que a informação que eu mando, medida em bits, seja menor? Essa pergunta é interessante para fazer. Eu vou sempre considerar uma mensagem longa com esses símbolos emitidos com uma distribuição de probabilidades conhecida. O teorema de Shannon, tá, é que existe um conjunto de símbolos, cada um com um certo número de bits, que permite codificar a mensagem com um número médio de bits que esteja a entropia da fonte. Ou seja, existe um limite inferior para o tamanho de uma mensagem. E o limite inferior é a entropia. Tá? Onde eu somo sobre todos os símbolos que eu tenho, isso aí. Eu posso vencer isso daqui? Eu posso. Eu posso fazer símbolos agora que sejam, por exemplo, eu falei da letra Q e U. Eu posso inventar outro símbolo, QU, e eu posso ganhar um pouquinho mais de. Eu não preciso mandar o U quando vem depois de um Q, por exemplo. Posso fazer coisas que. Mas aí eu preciso saber a estrutura da língua. Então, a entropia, se você calcula aquela tabela que eu dei, e aquela tabela foi calculada de Brás Cubas, pode ser que Paulo Coelho seja diferente. Esse é o problema. Supõe que a entropia de um texto de Paulo Coelho fosse 3734. Mudaria alguma coisa sobre o que nós pensamos de Paulo Coelho, o que nós pensamos de Machado de Assis? Não. Ou seja, eu estou falando de transmissão de informação sem análise semântica, sem análise de conteúdo. Tá? Só bits. Então, o que o teorema de Shannon de codificação da fonte diz é que eu consigo mandar o número de caracteres vezes a entropia por símbolo do Brás Cubas, e eu consigo mandar isso, então, isso aqui é menor do que 4.7, e eu consigo compactificar Brás Cubas até esse limite inferior se eu me mantiver usando símbolos que são que representam letras. Tá? Muito bem. Eu vou descrever agora para vocês um algoritmo. É sempre um problema descrever algoritmos porque às vezes são difíceis de entender. Mas talvez seja possível entender. Suponha que eu tenho um alfabeto de 5 letras. Não sei se dá para ver aqui, né? Mas eu tenho 5 letras e Huffman, esse aqui parece que ele fez isso é estudante. Ou seja, essa é uma área em que os estudantes realmente podem fazer grandes mudanças. Aliás, tinha o método de codificação de Shannon, não chegava, não conseguia fazer tudo. Como até o próprio professor, até o Shannon, isso aqui, né? A ideia de Huffman, eu vou falar 2 vezes o algoritmo de Huffman de codificação. Eu tenho aqui a frequência 025, 025, 02, 015, 015, para 5 letras A, B, C, D, E. As 2 letras com a menor probabilidade de aparecerem, eu vou juntar um símbolo. B tem probabilidade de 015, C probabilidade de 015,
eu vou juntar isso aqui num símbolo, eu vou atribuir 1 e 0 a letra C e D, e eu vou juntar, é como se eu estivesse juntando 2 graus de liberdade isso daqui, num grau de liberdade só. Tá? E eu vou construir uma letra CD, e esse objeto CD tem probabilidade 0,3. Tá? Depois eu pego, eu tenho agora 4 símbolos só. Eu tenho A, B, C e esse objeto composto D. Agora eu pego as duas que têm a menor probabilidade, que seriam 0,2 e 0,25. E agora eu atribuo um bit 1 e um bit 0 a essas duas coisas e crio um objeto junto. E assim eu vou. Tá bom, eu sei que vocês não entenderam. Então, já que vocês não entenderam, eu vou passar para frente. O que eu vou fazer? Agora, esse aqui é o algoritmo de Huffman. Eu vou falar várias vezes, para ver se vocês pegam a ideia. Esse aqui é texto em inglês. Eu tenho espaço, eu tenho as letras em inglês, e eu vou formar uma árvore. Essa árvore vai começar com KX aqui. Se eu olho para X, tem uma probabilidade, eu vou multiplicar as probabilidades todas por 10.000, então aparecem com 4 casas, então vamos falar, aqui tem uma probabilidade X, que é da ordem de 0,07, tá? Ah não, JZ, perdão, JZ, quando estão aqui falando, Z é 0,07, então vezes 10.000, 7, e J, 0,008, então vezes 10.000. Essas são as que têm a menor probabilidade possível. Então eu vou juntar as duas. E eu vou adicionar um 1 para J e um 0 para Z. Tá? Não sei se dá para ver melhor aqui. Aqui é 6. Tá? Eu multipliquei as probabilidades por 10.000. Eu pergunto quais são os 2 objetos que têm menor probabilidade? Z e J. Bom, 0, 0. Eu vou adicionar 3 bits. Tá? 4, 7, eu vou mandar 7 bits querendo transmitir 4. Eu vou adicionar 3 bits redundantes, 1, 0, que tem a ver com a paridade desses 3. Então, 1 é porque 1, 0, 0 eu tenho um número ímpar de bits. Aqui eu tenho 1, 0, 0, eu tenho um número ímpar de bits. E aqui eu tenho 0, 0, 0, eu tenho um número par de bits. Tá? Então, eu mando esses 7. O que acontece, por exemplo, se esse bit aqui for modificado pelo canal, pelo ruído do canal? Acontece que esse bit aqui vai estar errado. Eu vou olhar e vou falar 1, 0, 0, eu vou testar. Isso aqui é ímpar, isso aqui é par, jogo fora essa palavra. Tá? Então, com códigos, isso aqui é um código de RAM 74, eu jogo fora uma palavra quando tem um bit virado. Por exemplo, se o bit de paridade está errado, o bit redundante de paridade é modificado pelo canal, então 1, 0, 0, o bit virou 0, eu tenho um problema, eu jogo fora essa palavra. Tá? Então os bits recebidos incorretamente são identificados olhando para a paridade desses 3 bits adicionais. Então esse é um método interessante. Por exemplo, eu tenho 4 bits. A minha mensagem é 1000, eu coloco mais 3 bits, bit 5, 6 e 7, com as paridades como estão aqui. Eu transmito e esse bit aqui deu errado e esse bit deu errado, inconsistente. Tá? Esse bit de paridade é inconsistente com a paridade de sistema. Jogo fora. Essa é a ideia de transmitir fazendo cheque de paridade. Tá? Bom, acabando o tempo já. Outra maneira de descrever a capacidade do canal tem a ver com a relação, a potência que você manda e a quantidade de ruído que é adicionado. Tá? Nesse gráfico, essas coisas não são só sem interesse, a não ser teórico. Por exemplo, o Voyager, que saiu já da heliosfera, saiu fora do sistema, o Voyager 1 e 2, né, que foram no começo,
meados da década de 70, já saíram do sistema solar, eles estão mandando informação ainda. Eles mandam, por exemplo, diariamente, o número de raios cósmicos acima de meio médio que eles detectaram. Então você tem, à medida que ele vai andando para fora do sistema solar, eles foram saindo da heliosfera, você tem curvas que sobem e descem. Tá? A heliosfera não é uma esfera, a heliosfera tem línguas que vão, uma coisa complicada. Não existia maneira de estudar isso. Então, quando ele está dentro da heliosfera, tem a ver com o vento solar, tem raios cósmicos efetivos, o número de raios cósmicos desce. Quando ele vai um pouquinho mais para frente, o número de raios cósmicos aumenta. Então tem oscilações no número de raios cósmicos que o Voyager detecta, e ele manda isso com códigos que estão longe, tá, do limite de Shannon. Isso aqui é o limite de Shannon, próximo do limite de Shannon, está lá aqui embaixo. Tá? Então, a imperfeição do código e o tamanho da palavra. Então, você pode olhar para tudo isso que eu falei e caracterizar códigos que são usados. Na época que o Voyager estudou, esses eram os melhores códigos conhecidos e por isso que foram usados. Vários outros apareceram. Só que é difícil mandar alguém para arrumar para mudar a codificação. Então tem coisas. Os melhores códigos hoje em dia foram descobertos usando técnicas de mecânica estatística, mas não. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Huffman, Andy, isso aí vocês um dia vão ler, vão aprender. O que vocês têm que ler é que quanto mais raro um evento, maior a informação adquirida. Tá? Isso tem a ver com o log. A partir daí, isso aqui é razoável, e isso aí que gera a definição, que é a informação que vem do log da lógica. A entropia é uma medida da ignorância do evento. Eu posso comprimir uma mensagem reduzindo a representação com um número mínimo de bits por símbolo, que é a entropia da fonte. Então, o código de Kalman atinge esse limite no limite termodinâmico, de n igual a infinito. Tá? Senão, não. E é possível enviar mensagens de confiabilidade, não é confiabilidade limitada, talvez, porque existe com probabilidade de erro arbitrariamente baixa, em taxas até capacidade do canal. Porém, não se conhece nenhum código de correção de erro que atinja esse limite na prática, porque o problema, à medida que você fica mais perto do limite de Shannon, fica mais difícil de codificar, e se acredita que a decodificação no limite de Shannon seja um problema NP. Tipo de NP, você sabe, isso aí são coisas para que vocês resolvam. Obrigado.